Vamos ainda nesse contexto trazer essa notícia aqui porque o governo Lula está reavaliando o retorno do horário de verão por conta da seca. João Gabriel assina a reportagem que fala que o ministro de Minas e Energia, né, ele falou que o horário de verão é uma das alternativas que estão na mesa do governo, que também já ampliou a autorização para o funcionamento de usinas termoelétricas a gás mais cara, né? A informação sobre a volta da medida foi publicada pelo portal 360, confirmada pela Folha, só que não há previsão de quando isso seria feito, nem se de fato será. Felipe Salto está conosco também, colunista do UOL, economista-chefe da Warren. Salto, boa noite. E aí, horário de verão? Será que é economia mesmo ou não? Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Prazer estar aqui com vocês. Também cumprimentar quem está nos assistindo aqui no All News. De fato, essa preocupação da volta do que gerou a possibilidade da volta do horário de verão é muito procedente, né? Nós estamos vivenciando, como o Sakamoto falava, né, um quadro bastante intrincado, para dizer o mínimo, e que há uma matriz aí de responsáveis e de responsabilidades que não pode ser resumida a um ministro ou a uma ministra, e é muito importante a gente voltar a discutir medidas, sejam mais paliativas, de curtíssimo prazo, ou medidas estruturantes, inclusive responsabilizando e comprometendo os setores produtivos, não só o agronegócio, mas todos os setores, para que a gente possa ter crescimento sustentável. Os economistas, nós economistas, gostamos de falar muito nessa palavra, né, de sustentabilidade, e muitas vezes relacionada à questão fiscal, sustentabilidade financeira, se o Estado para de pé ou não. Mas não vai ter sustentabilidade alguma se não começarmos pela sustentabilidade e pelo compromisso com aquilo que gera riqueza e valor em última instância, que é o meio ambiente, né? Esse é o ponto central. Exato. Sakamoto, horário de verão é aquela coisa, né? Tem quem gosta muito, tem quem odeia, porque acaba acordando mais cedo, muitas vezes ainda no escuro, né? Mas é uma opção que está na mesa. Não bateu o martelo o governo, mas colocou, divulgou o Alexandre Silveira, que é uma das possibilidades. Boa noite, boa noite. Peraí, desculpa, eu pensei que tinha travado a minha tela. Boa noite, Felipe, tudo bem? Gente, eu concordo com o Felipe, eu acho que. Só que o ponto que eu acho, só para complementar o que ele falou, o que eu acho interessante nessa história do horário de verão, é que quando o governo Bolsonaro, o pessoal tudo manteve, tipo, virou, né, mudou a chave. O governo Lula, né, falou, não, vou manter do jeito que tá. E eu penso, tinha gente que falou, olha, gera uma economia, ela é pequena, mas gera, né? Ela gera economia. E aí, eu acho que o pessoal acaba fazendo política, né, olhando não para a série histórica dos reservatórios de água, né, mas para o momento. Ah, não, os reservatórios estão cheios, então não precisa mudar para de verão, não. Olha, os reservatórios estão cheios, mas as cartas hidrológicas mostram que o clima mudou, que a produção de energia hidrelétrica no Brasil vai sofrer um baque gigantesco, né? Que vai ser um rebosteio no futuro por conta disso, vai ter muito problema com relação à geração hidrelétrica. Então, qualquer, na verdade, ação para reduzir. É uma ação favorável, uma ação boa, né? O pessoal, não. E aí acontece o seguinte: decisões acabam sendo tomadas de afogadiço, né? Tipo, acontece um problema, bandeira vermelha, vamos botar de novo horário de verão. Não é assim, né? Tem algum estudo, tem processo. Eu acho que eu sou favorável, particularmente, por conta da questão de que a gente vai, de onde der para salvar energia, melhor, né? Agora, eu sei que isso pode causar alguns transtornos, mas o Brasil estava acostumado com isso, né? A impressão é que o governo não queria mexer no vespeiro, né? Porque isso geraria algum problema de popularidade, talvez. Mas agora vai estar olhando, raspar no tacho onde tem, exatamente porque, como eu falei, estão em bandeira vermelha. Todo mundo sabe que o preço da energia vai ser mais alto a partir do mês que vem, depois de ter tido uma redução, agora vai aumentar de novo. Então o governo está correndo atrás do prejuízo. Seria melhor a gente ter política que não fosse correr atrás do prejuízo, né? Que fosse mais pensada, né? Planejada. O Salto, e nesse contexto de muitos problemas, né, a seca tem uma preocupação com a inflação. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre isso.
o nosso site está destacando uma reportagem da Folha em que o Haddad diz que se preocupa um pouquinho com a inflação devido ao efeito da seca, né? Tem muitos problemas aí. Ele diz que juro é outra coisa, mas o Banco Central tem um quadro técnico bastante consistente. Lembrando que o Brasil enfrenta neste ano a pior seca de sua história desde o início da série, em 1950. Na Amazônia, os rios Madeira e Negro já atingiram alguns dos níveis mais baixos da história também. Em razão da seca, o Ministério de Minas e Energia ampliou a autorização para o uso de termoelétricas, como a gente vinha falando aqui. Como é que isso impacta a inflação? É justa a preocupação do Haddad, mesmo que ele diga que seja um pouquinho só, ô Felipe? Eu entendo a declaração do ministro da seguinte maneira, né? Quando você tem, e ele é um economista e sabe bem disso, quando você tem algum choque que afeta as condições de oferta, que é o caso, né? Se tiver uma seca com efeitos sobre a safra, sobre a produção, a oferta de alimentos, o que vai acontecer? A demanda por alimentos não vai se modificar da noite para o dia. As pessoas vão querer continuar consumindo esses bens ou seus derivados, né? Ou outros bens que usem como componentes esses produtos agropecuários agrícolas. Então, não há como escapar do efeito sobre o preço. Agora, de quanto vai ser? É muito difícil a gente estimar isso, primeiro ponto. E segundo, o Banco Central não tem nada a ver com essa história, no sentido de que não tem como usar o argumento de que vamos aumentar o juro porque vem uma pressão pelo lado da oferta. Seria uma esquisitice, né, para dizer o mínimo. Claro que você pode argumentar que não, a massa salarial está crescendo muito rápido, o desemprego está muito baixo e por isso os salários estão pressionados. Mas quando a gente olha as expectativas de inflação, nesse ano, de fato, o mercado projeta, pegando a pesquisa Focus com todos os seus problemas, 4,3%. Para o fim do ano que vem, já uma inflação bem mais modesta, né? 3,6%. Aliás, 3,9%. E para o fim de 2026, 3,6%. Então, não me parece que aqueles que fazem projeções, né, nós aqui incluídos, estão enxergando um cenário de descontrole inflacionário. Agora, esses eventos pontuais, como os efeitos dos preços sobre a seca, claro, têm que ser considerados e tratados com os instrumentos que são adequados e não com aumento de taxa de juros. Claro que outros fatores condicionantes podem levar o Banco Central a decidir numa direção, por exemplo, de começar a elevar a Selic. Mas eu entendi que no discurso dele ele fez essa menção, né, e citou a questão dos juros justamente por causa disso, porque para aqueles que já estão querendo incentivar esse tipo de decisão, fica parecendo que todo o argumento serve, né? Esse não serve.